Você já sentiu a vida escorrendo pelos dedos enquanto esperava? Aquele compasso de espera pela coragem, pelo momento certo que teimava em não chegar. Mas a verdade ecoa, o tempo não nos espera. Imagine um livro em branco, cada escolha, a caneta que rabisca uma palavra. Você pode ser o autor da sua história, vibrante em cada página, ou apenas um parágrafo esquecido. A encruzilhada surge. Como decidir no meio da névoa da incerteza? E se o caminho escolhido nos levar ao precipício? O medo. Uma âncora invisível aprisionando a alma. Medo do tombo, do olhar alheio, da insuficiência. Mas quem nos ensinou que errar é cair em um abismo? Olhe para os grandes. Suas obras-primas foram esculpidas em meio a tropeços. O mundo nos vende a ilusão da segurança. Estudamos para um futuro previsível. Trabalhamos por uma aposentadoria sem sobressaltos. Mas a certeza... a certeza é um oásis no deserto da nossa imaginação. Só a ação revela o caminho. Você nunca saberá se vai dar certo, até tentar. E se a chave virasse? E se o medo, em vez de corrente, fosse a faísca que impulsiona? Já parou para pensar que o peso do "e se eu tivesse tentado" é muito maior que a cicatriz de uma tentativa falha? No balanço final, não serão as dúvidas que ecoarão, mas as decisões que ficaram engasgadas na garganta. Lembre-se, você só descobre o resultado, jogando o jogo. A jornada da decisão é sua, intransferível. Ninguém empunhará a caneta por você. Mas quantas vezes o medo te fez fechar os olhos diante de uma porta aberta? O filósofo Kierkegaard capturou essa essência. A ansiedade é a vertigem da liberdade. Essa tontura é o preço da nossa capacidade de escolher. Mas visualize, cada escolha não apenas molda seu amanhã, mas tece a própria trama do universo. A física quântica nos ensina que o observador altera a realidade. Você, com cada decisão, cria um novo leque de possibilidades. Você é o arquiteto do seu destino. Por que então a paralisia diante das escolhas? Por que congelamos no limiar da decisão? Jung nos falou da sombra, a parte de nós que evitamos encarar. E se o medo de decidir fosse, na verdade, o receio de confrontar essa sombra interior? Imagine uma árvore majestosa. Cada galho, uma decisão estendendo-se em direção ao céu. Cada folha, uma consequência, vibrante ou efêmera. Mas a árvore não vacila em seu crescimento, abraçando a dança imprevisível dos ventos. E se você fosse essa árvore? Se cada escolha fosse um impulso para o alto, um fortalecimento das raízes, independentemente da direção? E se eu me arrepender? O arrependimento, o fantasma que assombra nossos passos hesitantes. Mas e se ele fosse apenas uma miragem projetada pelo nosso ego? O budismo nos lembra da impermanência. Tudo flui, tudo se transforma. O erro de hoje pode ser o solo fértil para o florescer de amanhã. Pense em Steve Jobs, despedido da própria empresa. Um golpe devastador, certo? Mas foi nesse aparente fim que nasceu a Apple, que revolucionou o mundo. E se cada tropeço fosse, na verdade, um desvio estratégico na sua jornada? Ainda assim, o medo insiste, o receio de desapontar, de não alcançar as expectativas, de perder o controle. Mas controle é uma ilusão. A vida é um rio caudaloso, e nossa única maestria reside em aprender a navegar em suas correntezas. Alan Watts nos convidava à simplicidade. O significado da vida é simplesmente viver. Sem grandes planos traçados nas estrelas, sem um destino final predefinido. Apenas o agora pulsante e o poder das suas escolhas. Como discernir o caminho em meio ao labirinto da vida? Como distinguir o certo do errado? Talvez a sabedoria não resida em encontrar respostas absolutas, mas em aceitar a fluidez das consequências. Cada decisão, uma aula, cada erro, um mestre paciente, revelando novas perspectivas. Paulo Coelho nos lembra: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. E se cada decisão fosse um passo audacioso em direção ao seu propósito mais profundo? Mas como encontrar essa bússola interna no caos do dia a dia? Talvez a resposta sussurre no silêncio,
no intervalo entre os pensamentos, na pausa entre a inspiração e a expiração. Os místicos falam da sabedoria do coração, aquela intuição profunda que clama pela verdade, se ousarmos escutá-la. E se a chave para decidir não fosse pensar mais, mas sentir com mais intensidade? Visualize cada decisão uma porta. Atrás dela, um universo de possibilidades. Mas e se todas as portas, de alguma forma misteriosa, levassem ao mesmo lugar, ao encontro do seu verdadeiro eu? Maslow nos falou da autoatualização, a jornada para nos tornarmos a plenitude do que somos capazes. E se cada escolha fosse um passo nessa dança de autodescoberta? E quando as opções se equilibram, igualmente atraentes ou assustadoras? Sartre nos lançou a nossa própria liberdade. Estamos condenados a ser livres, forçados a escolher, mesmo quando a inércia nos paralisa. Mas e se essa condenação fosse, na verdade, uma bênção disfarçada? A chance de pintar nossa realidade a cada pincelada de decisão? Pense em um labirinto intrincado, cada bifurcação, uma escolha. Mas e se não houvesse becos sem saída? Se cada caminho nos revelasse uma nova faceta de nós mesmos? Robert Frost poetizou sobre a estrada não percorrida. Mas e se todas as estradas tivessem seu valor único, cada escolha, uma nova e inesquecível aventura? Ainda assim, o peso da responsabilidade nos dobra, a culpa pelas escolhas de ontem, o medo de repetir os tropeços. Mas você não é a soma dos seus erros. Cada novo amanhecer traz a tela em branco de uma nova chance. O Zen nos convida à mente de principiante, a ver cada situação com olhos frescos, despidos de julgamentos passados. E se você pudesse abraçar cada decisão com essa clareza, sem o fardo do ontem, sem a ansiedade do amanhã? Como manter essa serenidade no turbilhão do mundo? Opiniões, expectativas, pressões. Talvez a resposta resida na simplicidade, no retorno ao essencial, no silêncio interior que amplifica a voz da intuição. Einstein nos lembrou: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. E se aplicássemos essa máxima às nossas decisões? Simplificar não é ignorar a complexidade, mas encontrar o cerne do que realmente importa. E se cada escolha fosse uma oportunidade de alinhar-se com seus valores mais profundos, de expressar sua verdadeira essência? Mas como desvendar essa essência em um mundo que nos dita incessantemente quem devemos ser? Talvez a resposta resida na coragem de questionar, de desafiar as correntes, de trilhar o caminho menos óbvio. Nietzsche nos inspirou a tornar-nos quem somos. E se cada decisão fosse um passo nessa jornada de autorrealização? E quando o medo nos imobiliza? Quando a indecisão se torna uma prisão de grades invisíveis? Talvez o segredo seja a ação. O primeiro passo, mesmo na escuridão do desconhecido. Saint-Exupéry nos ensinou: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim, ensine-as a desejar a infinita imensidão do mar. E se cada decisão fosse uma oportunidade de conectar-se com esse desejo profundo, com o chamado da sua alma? No final, o que ecoará não serão as dúvidas paralisantes, mas as decisões que você não ousou tomar. Lembre-se, você só descobre o sabor da vitória, provando a batalha. A questão não é se você vai tropeçar, mas se você terá a coragem de caminhar. A questão não é se a verdade é absoluta, mas se você está pronto para abrir os olhos e enxergá-la. Se o medo não pode ser evitado, que ele incendeie sua alma. O que você escolhe agora? Inscreva-se e comece a escrever, com suas próprias mãos, o próximo capítulo da sua vida. A história espera por você.